Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós temos estudado uma série temática, é um tema. Então nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que abençoe o nosso tempo de estudos, não é? Vamos orar. Senhor, nós rendemos-te graças por nos permitires nos reunir mais uma vez, como estamos fazendo agora, para conversarmos a respeito deste tema tão importante, do qual estamos tratando, à luz da tua palavra. Ajuda-nos a ter uma boa compreensão deste assunto e que, ao compreendermos melhor o assunto que estamos estudando, possamos ter um coração cheio de esperança, de alegria, de entusiasmo em Cristo Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, nós estamos estudando nesses dias, nesse programa de estudos de quarta-feira, a respeito da nossa experiência de morte, não é? Esse é o assunto que estamos estudando nesses dias. Deixe-me fazer uma rápida recordação daquilo que nós já vimos até então. Nós já vimos que a experiência de morte é uma experiência universal, portanto, é uma experiência de todos nós, ninguém fica de fora. E já vimos também que é uma experiência inevitável. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que passar por essa experiência. Então, nós concluímos naquela primeira aula que não tem como fugir e qualquer postura negacionista em relação ao assunto não é uma postura boa, não é uma postura cristã, não é uma postura bíblica. Nós vimos também que a Bíblia diz que estudar esse assunto, considerar esse assunto, entender esse assunto faz bem para nós. Nós nos tornamos pessoas mais sábias. Então eu disse a vocês que, embora a gente não goste muito de tratar desse assunto, parece assim um assunto bastante sinistro, não é? Mas nós aprendemos que fazemos bem em considerar o assunto a fim de alcançarmos coração sábio. Depois, nós vimos que a morte, ou melhor, a Bíblia relaciona a experiência de morte ao pecado. Nós vimos que a Bíblia ensina que a morte entrou para a experiência humana por causa do pecado. É o salário do pecado. Portanto, a morte é uma experiência antinatural. Ela não é parte da boa criação de Deus. E a conclusão a que nós chegamos foi que é exatamente por isso que nós temos uma certa rejeição, uma certa ojeriza, a gente tem uma certa antipatia com a morte, não é? Então, ela é antinatural e é por isso que a gente tem uma certa rejeição. Até certo ponto, a nossa rejeição é explicável por causa do fato de a morte ser antinatural. Hoje,
nós vamos caminhar um pouco mais nesse assunto. E hoje nós queremos que você compreenda, que você entenda, que você aprenda, considere que ao falar da experiência de morte, a Bíblia não está falando da cessação da existência. Na Bíblia, morrer não significa deixar de existir. Então, isso é muito importante. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando da cessação da existência. Para a Bíblia, a morte não significa não existir, não significa não existência. Tendo passado pela experiência da morte, você continuará existindo. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Então, na Bíblia, morrer não é deixar de existir. O que significa morte na Bíblia? Quando a Bíblia fala de morte, o que significa? Irmãos, o significado mais profundo da experiência de morte na Bíblia é a quebra da comunhão com Deus. Então, morte de fato na Escritura significa ruptura, significa separação. Não é difícil você perceber isso. De acordo com as Escrituras, o significado mais profundo da vida é comunhão com Deus. Portanto, morte é separação de Deus. É comunhão rompida com Deus. Morte é separação de Deus. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, nós temos aquela ameaça feita pelo Criador aos primeiros seres humanos com relação a comer daquele fruto proibido. Gênesis capítulo 2, verso 17, não é? E lá, Deus diz que no dia em que eles tomassem daquele fruto e comessem, eles certamente morreriam. Mas acontece que o primeiro casal tomou daquele fruto e não caiu morto fisicamente falando na mesma hora, não é verdade? Então, será que o Criador não cumpriu aquilo que prometera? Obviamente que cumpriu. Deus não pode mentir. No dia em que os seres humanos se rebelaram contra o Criador, tomando daquele fruto e comendo, a comunhão deles com o Senhor foi quebrada. A comunhão deles com o Senhor foi rompida. Tanto é que a narrativa bíblica diz que aqueles que antes se encontravam com o Senhor na viração do dia, o que fazem agora? Fogem da presença do Senhor. Aqueles que viviam numa deleitosa comunhão com o Senhor, se tornaram agora fugitivos do Senhor. Então, eles morreram, no sentido de que tiveram a comunhão rompida com o Criador. E, obviamente, se tornaram também sujeitos à morte física. Tanto é que, com o passar do tempo, eles morreram fisicamente falando. Então, em primeiro lugar, que fique bem claro hoje que para a Bíblia, morte significa a quebra, a ruptura
da comunhão do homem com Deus. Por causa do pecado, o ser humano teve a sua comunhão rompida com Deus. Não é isso que a Bíblia ensina? Que o pecado faz separação entre nós e Deus? Então, morte na Escritura significa exatamente esta ruptura. Com isso em mente, você vai compreender melhor as palavras de Paulo lá no capítulo 2 de Efésios. Abra a sua Bíblia no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo descreve aí no capítulo 2 a nossa condição pré-cristã, ou seja, antes de sermos alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus, como é que nós vivíamos? Como é que Paulo descreve a nossa vida pregressa antes de sermos alcançados por Cristo? Então, dei uma olhada no verso 1. Diz aí: quando ele nos alcançou, ele nos deu vida. Nos deu vida, Efésios 2:1. Efésios 2:1. Quando ele nos alcançou, ele nos deu vida. Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o que Paulo está dizendo é que a nossa existência, a nossa vida, era uma vida de ruptura com o Senhor nosso Deus. E isso fica bem claro no verso 12 desse mesmo capítulo. Verso 12, Paulo diz que naquele tempo, quando nós estávamos mortos, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, da família de Deus, e estávamos, final do verso 12, sem Deus no mundo. Então, preste bem atenção, a experiência de morte na Bíblia não significa cessação da existência. Não significa não existir, mas significa existir em ruptura com Deus, que é a fonte da vida. E a mesma ideia está presente quando a Bíblia trata da experiência da morte física. Aqui, é claro, é morte espiritual, não é? É estar separado de Cristo, separado de Deus, significa estar morto. Mas também, quando a Bíblia fala de morte física, a ideia é também separação. A ideia não é não existência, mas é uma existência em ruptura. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Veja como o sábio, que nós cremos ser Salomão, descreve a experiência de morte em Eclesiastes 12, versos 6 e 7. Ele está falando aí da experiência da morte física, não é? É aquela passagem em que ele fala para os jovens: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias,
quando você vai perder o seu vigor, quando os olhos vão enxergar direito, quando os moedores da boca já forem poucos, não é? Você vai, quando o gafanhoto te parecer um peso, não é? Você não vai ter mais força, vai chegar um tempo em que você vai se definhando, você vai perdendo o vigor, até que... Então, ele vai falar da morte física. Olha o verso 6 e 7 de Eclesiastes 12, né? Então, lembre do teu Criador antes que se rompa, olha a ruptura aí, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, preste atenção, e aconteça o quê? E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, percebam que na linguagem do Eclesiastes, morrer não é deixar de existir, mas morrer é experimentar uma ruptura no seu ser. Ele diz aí que o que acontece na morte é que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a linguagem do Eclesiastes sugere muito claramente que, embora a dimensão material do nosso ser se corrompa, se desfaça, essa carcaça, essa estrutura física vire pó, não é? Se desfaça, se corrompa, embora isso aconteça, a dimensão imaterial continua a existir. Volta a Deus que o deu. Então, é uma linguagem que sugere a continuidade da existência humana, mesmo depois da experiência de morte. Então, para a Bíblia, a experiência de morte não põe fim à existência humana. A experiência de morte não significa cessação da existência, não significa deixar de existir. Esse é meu ponto aqui. E não apenas a linguagem do Eclesiastes sugere essa verdade, mas Jesus falou de um modo tal da experiência de morte que sugere a mesma coisa. Querem ver? Dê uma olhada nas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e eu quero que você perceba como Jesus fala da experiência de morte, sugerindo a ideia de continuidade da existência. Eu vou ler aqui Mateus 10, 28. Dê uma olhada, Mateus 10, 28. Jesus fala o seguinte, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A palavra grega que é traduzida por alma aí é a psique, não é? Psique, nós cremos que é a dimensão imaterial do nosso ser. Então Jesus está dizendo, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, Jesus claramente tem em mente aqui a ameaça da morte física, não é?
os seguidores de Cristo, por causa da sua identificação com o Senhor, muitas vezes se veem sob a ameaça de morte, morte física. Então, Jesus está falando aqui desta ameaça, não é? Da ameaça da morte física. E o modo como Jesus fala dá a entender que existe algo em nós que aqueles que nos ameaçam com a morte, fisicamente falando, não podem tocar, não é? Ele diz aí que existe algo no nosso ser, que ele chama aqui de alma, psique, não é? Que continua a existir mesmo quando somos vitimados por perseguição violenta que nos leva à morte física. Então Jesus está dizendo, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, porque eles não podem matar a alma, não é? Então, o modo como Jesus fala dá a entender, sugere para nós que existe algo em nós, existe uma dimensão no nosso ser, que ele chama de alma, no grego psique, que continuará existindo, mesmo tendo passado pela experiência da morte física, não é? Curiosamente, deixe-me aqui abrir um parêntese. Viu, seu Josué? Outro dia nós conversávamos um pouco sobre essa questão de alma e de espírito, não é? E eu acho que aqui eu tenho a oportunidade de mostrar para o senhor e para os demais irmãos aquele meu entendimento na Bíblia, não é? Que alma e espírito são a mesma coisa. Alma e espírito são termos sinônimos, intercambiáveis na Escritura. É claro, nós sabemos que nem todos veem assim. Algumas pessoas acham, alguns estudiosos acham, que alma e espírito são coisas distintas, não é? Mas eu, pessoalmente, estou convencido de que alma e espírito é a mesma coisa. É a parte imaterial do nosso ser. Então, veja bem, quando Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não matam a alma, a palavra é psique, então Jesus fala dessa parte imaterial como alma. Mas há outras passagens na Bíblia que se refere a esta mesma coisa que Jesus chamou de alma, chamando de espírito. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 23, verso 46, na hora de morrer, como é que ele orou? Lucas 23, 46. A Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz, dizendo ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é? Aí não é psique, aqui é pneuma, a palavra grega. E a tradução aqui é espírito. Então, ora Jesus chama de alma, psique, ora Jesus chama de espírito, pneuma. Então Jesus chama a mesma coisa de dois nomes diferentes. Portanto, alma e espírito é a dimensão imaterial do nosso ser. Fecha parênteses, é só porque eu me lembrei, viu, seu Josué, daquela conversa nossa outro dia, não é? Mas então, fecha parênteses aí. O que eu quero que vocês percebam agora, nesse momento, é que Jesus fala da morte, como o Eclesiastes fala da morte,
sugerindo que algo em nós continua, que algo em nós permanece, não é? Que há algo em nós que não deixa de existir. Essa é a linguagem bíblica que nós vimos até aqui, não é? Irmãos, obviamente que essa existência pós-morte, essa existência depois da experiência da morte, ela é uma existência anômala. É uma anomalia, é claro, mas é a existência. O ser humano não deixa de existir. Ele não existe da mesma forma que existia antes e é uma anomalia. Por que é uma anomalia? É uma anomalia. Porque, segundo o ensino bíblico a respeito do ser humano, o ser humano é uma unidade psicossomática. Isso é uma unidade de duas dimensões, uma dimensão material, que a gente chama de corpo, e uma dimensão imaterial, que a gente chama de espírito ou alma. Então, o que é um ser humano? Um ser humano, ele é uma unidade dessas duas coisas. A ruptura, não é? A ruptura é anomalia. É uma anomalia. É uma existência anômala. Essas duas dimensões, elas são unidas, mescladas de maneira inseparável. Por isso é que a morte é uma experiência antinatural. É uma ruptura, não é? O ser não deixa de existir, mas passa a existir de uma maneira anômala, que não era para ser assim, não é o que Deus planejou, não é o ideal. O ser humano, conforme Deus planejou, ele é esta unidade psicossomática. É um ser que integra uma dimensão material e uma dimensão imaterial. Então, há uma existência, sim, mas é uma existência pós-morte anômala. Por isso ela é temporária. Não é o modo definitivo da nossa existência. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais vagar. Como é que a teologia, como é que os estudiosos da área de teologia chama essa existência pós-morte, não é? Normalmente você vai encontrar na literatura teológica o termo estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o modo de existência do ser humano após a morte e antes da ressurreição. Ok? Então, o nosso modo de existência entre a experiência de morte e a ressurreição, o apelido, não é o nome que os teólogos dão, é de estado intermediário. Ou seja, é um modo de existência que não é o estado final. Isso é muito importante, porque eu tenho uma suspeita, sabe? Eu tenho uma suspeita de que muitos de nós, muitos crentes, acham que o nosso estado final é uma existência desincorporada, etérea, em algum lugar do universo. Você não vai existir sem o corpo eternamente.
Essa existência desincorporada, pós-morte, ela é temporária. Ela é temporária. Preste atenção. A esperança do crente não é deixar o corpo e viver de maneira desincorporada por toda a eternidade. Na cabeça de muita gente acha que essa é a esperança do crente. Mas essa não é a esperança cristã. A esperança cristã não é uma existência desincorporada. Não é uma existência etérea para sempre. Essa existência fora do corpo, ela é temporária, transitória. Qual é a esperança cristã? Ressurreição do corpo. Então, a nossa esperança é a redenção do nosso ser integral, completo. Não é assim que a nossa fé foi articulada desde os primórdios lá no credo apostólico? Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, não é? É assim que a nossa fé é articulada no credo apostólico. Portanto, isso precisa ficar claro. Você não espera por uma existência fora do corpo, etérea. Essa é uma existência anômala. A esperança sua é a esperança da ressurreição. Deus há de restaurar, Deus há de redimir o nosso ser por completo, corpo e alma, a dimensão imaterial e a dimensão material. Nós seremos para sempre uma unidade psicossomática totalmente restaurada. Então, o nosso estado final é um estado corpóreo. O estado intermediário, incorpóreo, é provisório. Entendeu? Não é o nosso estado final. O nosso estado final é um estado corpóreo. Ok? Dito isso, a questão agora é, então, até que, veja bem, o ponto é, até que o estado corpóreo aconteça no final, o nosso ser continua a existir numa existência desincorporada, isto é, fora do corpo. É isso que nós chamamos de estado intermediário. Está claro isso para vocês ou está confuso? Está claro? Está claro a questão do que é o estado intermediário? Então, o que eu estou afirmando é o seguinte: na Bíblia, morrer fisicamente não é deixar de existir. Morrer na Bíblia é continuar existindo, ainda que fora do corpo. Mas não é ainda o nosso estado final. O estado final do nosso ser é um estado corpóreo, não é? No corpo. Esse é o nosso estado final. Agora a pergunta é, ok, pastor, então entendi. Então morrer não é deixar de existir, eu vou continuar existindo, ainda que fora do corpo, ainda que o meu corpo seja deteriorado, o meu ser continuará a existir de maneira desincorporada. Aí a gente pergunta, mas como é que é essa existência da gente fora do corpo? Como é que é essa existência? O que a Bíblia diz a respeito desse modo de existir até que a ressurreição do corpo aconteça? Se eu morrer antes de Cristo voltar, obviamente, não é? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então, talvez eu vou frustrar você, tá bom?
a Bíblia não diz muita coisa não, sabe? Tem um autor que diz que a Bíblia só sussurra sobre esse assunto. O que a gente tem na Bíblia são sussurros, não é? Então, a gente não tem muita revelação sobre esse modo de existir fora do corpo. A Bíblia não joga muita luz sobre esse assunto. Então, a gente tem que conter a curiosidade nossa, não é? A gente não sabe exatamente como é essa existência. Então, a gente não tem muita luz, a gente só tem alguns sussurros na Bíblia a respeito desse assunto. Mas são sussurros que podem levar a gente a fazer alguma afirmação, tá bom? Então, o que eu posso afirmar com base na Bíblia sobre esta existência desincorporada? Irmãos, eu creio que a gente pode afirmar que é um modo consciente de existir. Aqueles que morreram estão conscientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde os primórdios do cristianismo, existem pessoas que acham que esse estado entre a morte e a ressurreição é um estado de inconsciência. Por exemplo, nos dias dos reformadores do século XVI, João Calvino, lá Martinho Lutero, naqueles dias havia um movimento chamado anabatistas, não é? E esse movimento achava, ensinava, defendia a tese de uma existência inconsciente. Ensinavam que a alma, essa dimensão imaterial, ela não pode continuar existindo à parte do corpo. Portanto, embora acreditassem na ressurreição, acreditassem que o Senhor, na volta de Cristo, vai ressuscitar aqueles que morreram, mas nesse tempo entre a morte e a ressurreição, é um período de inconsciência. Isso é chamado também de sono da alma. Então, alguns chamam isso de sono da alma. É mais ou menos quando você dorme profundamente, não é? E você não tem consciência do tempo que passou. Se você não olhar no relógio e fizer as contas, você não sabe quanto tempo você dormiu. Não é verdade? Você não tem consciência, você não viu o tempo passar. Não é? Então, alguns acham que esta existência humana nesse período entre a morte e a ressurreição é uma existência inconsciente. Mas, irmãos, eu creio que, embora a Bíblia só sussurra, eu creio que é possível a gente dizer que é um estado de consciência, não é? É um estado de consciência. Deixe-me dizer, antes de caminhar mais e mostrar para vocês na Bíblia, que essa posição que eu falei de sono da alma, lá do princípio com os anabatistas, é uma posição que muitos sustentam hoje. Por exemplo, os adventistas, alguns entendem, acreditam no sono da alma. As testemunhas de Jeová entendem que nesse período entre a morte e a ressurreição é um período de inconsciência do ser. Então não é uma coisa tão distante de nós, não. Esse é o entendimento que mesmo nos nossos dias está aí na praça. Mas como eu disse,
Embora a Bíblia sussurre apenas sobre esse assunto, é possível afirmar com base na Bíblia que é uma existência consciente. Abra sua Bíblia no Apocalipse. Veja aí como João registrou a sua visão do Apocalipse. Dê uma olhada no capítulo 6 do Apocalipse. Capítulo 6 do Apocalipse. Eu vou ler os versos 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele, diz João, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, preste atenção, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Preste atenção. O livro do Apocalipse foi escrito para consolar a igreja perseguida do final do primeiro século. No final do primeiro século, os cristãos estavam sob grande perseguição, liderada pelo Império Romano. O imperador era Domiciano. E muitos cristãos estavam sendo mortos, perseguidos e mortos ao fio da espada. João estava na ilha de Pátimos como vítima dessa perseguição. Então, o Senhor deu essa visão a João para consolar o coração dele e consolar o coração da igreja. Lembra que ele mandou escrever cartas para as igrejas da Ásia. Então, preste bem atenção. O que João viu? Aqui João está dizendo que ele viu as almas, verso 9, daqueles que tinham sido mortos nesta perseguição. Então, João teve a oportunidade de visualizar diante do trono de Deus almas, esses seres desincorporados que haviam sido mortos ao fio da espada e mais. João diz que estes seres desincorporados estavam clamando diante de Deus por vingança, dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Então, essa visão de João sugere para nós o quê? Que esses seres, esses irmãos nossos que foram mortos no final do primeiro século, continuavam existindo, numa existência desincorporada, e conscientes, porque estavam clamando por vingança. Então, não eram almas que estavam inconscientes dormindo que João viu, mas ele viu almas que estavam conscientes. Porque se não estivessem conscientes, não estavam clamando por vingança, não é? Pedindo ao Senhor que vingasse o sangue deles. Então, passagens como essa nos faz entender que a existência depois da morte, que a morte não é cessação da existência, que continuamos existindo, e claro que uma existência anômala, no sentido de que desincorporada, mas é provisória, não é para sempre. O corpo vai ser tirado da sepultura e
unido a nós mesmos depois, passaremos a ser uma unidade psicossomática novamente, integrada. E esse modo de existir, podemos dizer que é um modo consciente. Então, creio que, embora a Bíblia apenas sussurre, não é? Mas é um modo consciente. Deixe-me mostrar uma outra passagem que sugere isso para vocês. Vejam Hebreus, dê uma olhada na Epístola aos Hebreus. Capítulo 12. A partir do verso 18, o escritor de Hebreus está comparando duas experiências culticas do Antigo Testamento, lá no Monte Sinai. Lembra do culto lá no Monte Sinai? Foi um culto quando Deus deu os 10 mandamentos, lembra? O Monte Sinai foi o púlpito. Quem foi o pregador? O próprio Deus. O povo reunido ao pé do Monte Sinai. E foi um culto tremendo. Houve, assim, manifestações sobrenaturais. Trovões, relâmpagos, a terra tremeu. Então foi um culto assim, algo espetacular. Então, o escritor de Hebreus está comparando a experiência cultica dos seus leitores, que não experimentavam as mesmas coisas, não é? Mas ele está mostrando que o culto deles não era inferior àquele culto lá do Monte Sinai, embora eles não vivessem as mesmas experiências espetaculares. É isso que ele está dizendo. Olha, então veja bem, ele fala para os seus leitores, verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Lembra que a experiência foi tão tremenda que o povo falou: Deus, não fale conosco assim diretamente, fala para Moisés e Moisés fala conosco, não é? Use aí um mediador. A gente não suporta essa experiência tão tremenda, né? Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, vocês não têm essa mesma experiência no culto de vocês, não é? Veja bem, verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Então, até o verso 21, o escritor de Hebreus está dizendo, vocês não têm a mesma experiência que tiveram lá no Sinai os seus antepassados. Mas, agora o mas aí, verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Ou seja, vocês não têm aquela experiência de ver o fogo palpável assim, a terra tremer no culto de vocês. Mas o culto de vocês não é inferior. Por quê? Vocês se tornam parte, vocês se unem a uma assembleia universal de adoradores. Uma assembleia formada de anjos. Olha só o que ele está dizendo aí. Uma assembleia formada de anjos, não é? Ele diz aí, incontáveis hostes de anjos.
vocês se unem a uma Assembleia Universal, verso 23, que é a Assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Agora preste atenção. E faz parte desta Assembleia de adoradores, final do verso 23, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só. Então, ao descrever uma Assembleia Universal de adoradores, o escritor de Hebreus diz que os anjos fazem parte dessa assembleia. E quem mais faz parte dessa assembleia? Os espíritos dos crentes que já morreram. Ó! Os espíritos dos santos aperfeiçoados adoram a Deus nesta assembleia universal. Não apenas os anjos que não têm corpo como os homens, mas os homens desincorporados também adoram a Deus. O que isso sugere para nós? Que a existência no estado intermediário é uma existência consciente. Ora, se adoram a Deus, eles têm consciência do que estão fazendo. Não é verdade? Então, é uma existência consciente. É isso que eu quero pontuar agora para vocês. Então, eu estou dizendo, na Bíblia, morte significa ruptura. Morte física não significa cessar a existência, deixar de existir. Continuamos existindo. É uma existência anômala, provisória, temporária, mas consciente, não é? Acho que isto está claro aí. Nosso tempo acabou. Eu diria agora, mas aí a gente deixa para a semana que vem para começar. Primeira coisa, é uma existência consciente. Segunda coisa, é uma existência de gozo. De gozo. Não apenas consciente, eu estou me referindo aos que morreram em Cristo, tá bom? Nós vamos falar daqueles que morreram sem Cristo, mas dos que morreram com Cristo, é uma existência de gozo, de gozo. Não é ainda o gozo final. O gozo final é só quando tivermos reintegrados a nós mesmos com o corpo glorificado. Mas já é, Paulo disse, já é incomparavelmente melhor. Lembra Filipenses? Abra lá Filipenses e a gente termina com Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. A partir aí do verso 20. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 20. Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava preso, aguardando julgamento, correndo o risco de ser executado. Então, ora ele achava que seria poupado, ora achava que seria morto, mas uma convicção ele disse: qualquer coisa que acontecer, Cristo vai ser engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte, não é? Eu vou engrandecer a Cristo. Verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne, isto é, no corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Preste atenção. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ora, Paulo usa a carne para falar do corpo, e ora usa a carne para falar do pecado, tá? Aqui, permanecer na carne é permanecer no pecado. Carne aqui é corpo, tá bom? Permanecer no corpo, encarnado, não é? Então, veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é que, preste atenção no verso 23, a expressão partir e estar com Cristo. Então, morrer, partir, segundo o que Paulo diz aí, significa estar com Cristo. Não é? Você já está com Cristo, mas está de um modo que não pode nem se comparar com o modo como aqueles que partiram estão com Cristo. Você se relaciona com Cristo pela fé, não é? Mas aqueles que partiram o veem face a face, não é? Então, preste bem atenção. É um modo de estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. Já é bom estar com Cristo hoje? É bom. Pela fé, não é? É bom estar com Cristo. Mas Paulo diz, na minha existência pós-morte, eu estarei com Cristo de um modo que é incomparavelmente melhor do que o modo como eu estou com Cristo hoje, não é? Então, o que a gente pode dizer sobre a existência nossa fora do corpo, depois da morte, antes da ressurreição, no estado desincorporado, ou no estado intermediário? Podemos dizer que é consciente e podemos dizer que já é uma existência de gozo. De gozo. Ainda não é o gozo final, mas é melhor do que temos hoje. Muitas das nossas dores terão cessado. Então, aqueles irmãos que estão aguardando a ressurreição numa existência desincorporada, eles já estão livres de pressões e dores das quais nós ainda não estamos. E eles estão com Cristo de um modo que é incomparavelmente melhor do que o modo como nós estamos com Cristo. A salvação deles ainda não está completa. Eles ainda não receberam o corpo glorioso, estão fora do corpo. Assim como a nossa não está completa ainda. Mas eles estão num estágio que Paulo diz que é uma experiência cristã incomparavelmente melhor. Então, podemos afirmar isso. A Bíblia só sussurra sobre esse assunto. Não joga muita luz, mas ela joga luz suficiente para acalmar seu coração em relação à experiência da morte. Para fazer você descansar e saber que a experiência da morte não cessa a nossa existência, que será uma existência ainda não final, não é? Mas será incomparavelmente melhor. Irmãos, quarta-feira que vem a gente retoma. Pois não, Carlinhos, pode falar, Carlinhos.
Por favor. Uhum. Sono da alma. Nós cremos. Aham. O presbiterianismo, aliás, eu vou mostrar na quarta-feira que vem que isso é confessional, isso está na confissão de fé nossa, é documentado. Nós cremos, nós entendemos que o sono da alma não é bíblico, não é uma maneira bíblica de entender a nossa existência depois da morte. Ok? Pois não, Elton? Exatamente, no estado desincorporado. Ele está aguardando a ressurreição do corpo no gozo do seu Senhor. E curiosamente, muito provavelmente aquele malfeitor, o Elton está perguntando sobre o malfeitor na cruz, que se converteu a Cristo. Certamente tinha informações sobre Jesus, ouviu falar que Jesus era o Messias e que ele veio trazer o reino de Deus para a terra, possivelmente acreditou na ressurreição e lá na cruz, na hora da morte, ele demonstrou arrependimento. Como é que ele demonstrou arrependimento? Porque ele falou com seu companheiro de cruz, que estava blasfemando contra Jesus. Ele falou: rapaz, nós estamos aqui sofrendo e merecemos. Mas esse não tem pecado. Olha, isso é arrependimento. Reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus era justo, não é? E expressou a sua fé, arrependimento e fé. Disse: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Certamente ele está pensando na consumação, na ressurreição dos mortos. Senhor, quando o Senhor assumir o trono e estabelecer e consumar o teu reino, lembra de mim. Jesus disse: lembro lá não, hoje estarás comigo no paraíso, não é? Nós vamos mexer nessa passagem, Elton, quando a gente falar de local. Até agora nós estamos falando como é que é essa existência. Mas uma pergunta que a gente levanta normalmente é: onde é que eles estão? Então nós vamos conversar um pouco sobre a localização dessa existência. Repito, só tem sussurro. A gente não tem informações claras e tal. A gente só tem sussurro. Mas tem sussurro que nos ajuda a entender coisas, não é?